suas mãos aos céus nesse momento e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar na casa dele. Oh Jesus, obrigado. Estamos aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Estamos aqui para poder tributar louvores ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui porque entendemos que esse é o melhor lugar para se estar. O salmista Davi disse: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Quantos estão felizes por estar nos altares do Senhor? Digam glória a Deus, diga aleluia, e dê um forte aplauso ao Senhor. Vamos celebrar porque nós estamos em festa. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não... Diga isso pra ele! Você não se esqueceu quem? Você mudou a minha história e fez o que ninguém. Você acreditou, isso é tudo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra. Vamos, vamos. Agora junto com a bateria, a honra. E o louvor a Deus. Que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus.
feliz aí, dê um grito de glória a Deus, vai! Com as palmas, vou ouvir! Com as palmas. Quem traz a paz para o meu caos é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Jesus, quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é o quê? É como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Com alegria, adore! Maravilhosa graça, seu infinito amor. Com as palmas, vamos declarar que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Jesus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, só igreja, maravilhosa, as palmas, que coisa linda, tomou o meu lugar, sua vida entregou, oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por tua graça, obrigado por sua morte na cruz. Nós valorizamos e é por isso que celebramos. Obrigado, Deus, porque hoje nós temos um coração quebrantado. Obrigado porque nós não somos mais os mesmos, nós somos pessoas diferentes e estamos aqui para louvar e adorar o teu nome. Aleluia.
me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança, enfim. O teu toque, diga, no calor desse lugar, eu venho me derramar. O quê? Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Sente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse. Levante suas mãos e diga: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, eu preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar suas vozes e me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. De novo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! É bom estar em tua presença, Senhor. Nós queremos queimar todos os dias da nossa vida. Nós queremos todos os dias fazer como os sacerdotes faziam. Acender, Senhor, colocar lenha no altar, Senhor, para que o fogo nunca pare, para que o fogo nunca se apague,
para que o fogo de Deus em nós jamais durma. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para celebrar esses 20 anos, te adorando, exaltando e louvando ao teu nome, e te clamando, Senhor, não permita que o fogo nessa igreja nunca se apague. Não permita que os bens, não permita que nada que o Senhor nos der, nos oferecer, possa nos afastar da tua presença, Senhor, porque nós amamos a tua presença, nós amamos sentir o teu fogo, Senhor. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo ele me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Agora erga sua voz bem alto e diga: quem governa a sua vida? E a minha vida Ele governa. É Jesus, não é outro, é Jesus. E a minha vida Ele governa. Vai mais alto e diga: e esse amor veio a mim com os seus olhos em chamas.
eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Diga, o fogo nunca dorme, só a igreja. O fogo nunca dorme. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme. O fogo nunca dorme. O fogo nunca apaga. Nunca apagará. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Aleluia. Aleluia. Deus está nesse lugar. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quero ouvir você, diga isso, vai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo, porque dele, por ele, diga bem forte. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Faça assim com as suas mãos e diga: porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, diga: a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Coloque a mão no seu coração agora. Oh, deixa a glória de Deus tomar a sua vida. Deixa a glória de Deus reinar em você. Oh, há uma unção sobrenatural que desce sobre a sua vida. Você não entrou por essas portas à toa. Há um poder sobrenatural que vai trazer cura, que vai trazer restauração para a sua vida. Eu quero te dizer hoje que você é mais que vencedor. Há uma palavra de vitória que está sendo lançada sobre a sua vida hoje. Aleluia.
Por isso entregue agora todos os seus anseios. Entregue agora toda a sua família ao Senhor. Entregue agora tudo aquilo que precisa ser entregue nas mãos do Senhor. E dê a Deus para dirigir. Coloque nas mãos do Senhor. Aleluia. Oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, oh, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele toda a glória e todo louvor. Diga isso, vai. A ele a glória. Riquezas, diga, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele toda a honra e toda a glória. Diga isso, vai. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A Ele a glória, diga isso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pega suas mãos aos céus. Receba de Deus nesta noite. Aleluia! Adore o nome do Senhor, queridos. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui.
igreja do Senhor, diga a Ele, vai bem forte, vai! A Ele a glória, a Ele a glória, vai! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluias. Você pode dar um grande aplauso a Jesus. Oh, oh. Para sempre. Mais forte essas palmas para Ele. Mais forte, mais forte. Nós temos tantas coisas ainda para apresentar ao Senhor. Nós apenas estamos completando 20 anos de existência. Nós temos muitas coisas ainda por fazer. Deus está colocando algo novo em suas mãos esta noite. Está ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Coisas grandes ainda vão acontecer na minha, na sua vida, nessa igreja. Aleluia. Uma igreja que tem se levantado, uma igreja que tem criado oportunidades os seus familiares. Oh, aleluia. Oh, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer, vai igreja, para dizer, vai, para dizer que tu és o rei. Aleluia, que coisa linda, para dizer que tu és o Senhor. Erga suas duas mãos aos céus, ao Senhor, comece a glorificar e adorar o nome dEle. A Ele o louvor, toda adoração. Para dizer que tu és o rei. Oh, teu reino é sempre eterno. Diga isso, vai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja
te adora. Teu reino é sempre eterno. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Então faz jus a isso, queridos. Adore ao Senhor, dê glórias a Deus, glorifica o nome dEle. Glorifica, adore o nome dEle. Ele reina na minha vida e na sua vida. Ele está aqui neste lugar. Saiba disso. Você será impactado pelo poder de Deus. Há uma unção que desce sobre a sua vida. Então adore, levante as suas mãos e receba de Deus. Receba de Deus. Receba de Deus. Teu reino é sempre eterno. Diga isso, igreja. Teu reino é sempre eterno. Justiça, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. 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 A última vez. Teu reino é sempre eterno. Diga. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. 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 Pode aplaudir o nome dele. Mais forte. A ele a glória, a honra e o louvor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Amém. Que todos digam amém. Dê um abraço, uma cotovelada, um beijo, um aceno de longe. Não sei o que você vai fazer, mas faça isso para o seu irmão. Tome seu lugar, por gentileza. Amém. Seja bem-vindo a este lugar, vocês, os visitantes, todos. A casa do Senhor, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos de uma forma rica e abundante. Amém, queridos? Amigos, eu quero deixar alguns anúncios para você hoje, tá? Terça-feira agora, nós vamos estar juntos no culto da família. Vamos receber a igreja de São Mateus. E São Mateus vai estar aqui com o seu grupo de louvor. Nós já pedimos um ônibus que vai trazer os irmãos para cá, terça-feira agora. Pastor Romildo vai estar pregando, vai estar tomando conta do culto aqui, dirigindo louvor. Então, todo o culto de terça-feira está com a igreja de Nova Vida de São Mateus. Eles vão dançar, tem uma apresentação. Então, gostaria que você viesse
nos prestigiasse aí, prestigiasse a Igreja de São Mateus, filha desta igreja, que vai fazer uma apresentação aqui nesses 20 anos da nossa igreja. Amém? Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo às 8h30 da manhã, você não pode esquecer. Quinta-feira tem o nosso culto da palavra, de oração. Eu vou estar pregando, o tema que eu vou estar trazendo para os irmãos é quem é você, amém? Nesse período de 20 anos dessa igreja, o tema que eu vou trazer na quinta-feira é quem é você. Então você tem essa oportunidade de estar junto conosco nessa quinta-feira. Diga amém, por favor. Um amém grandão, mais forte. Graças a Deus pelo seu amém. Domingo pela manhã temos a nossa escola bíblica dominical, estamos falando sobre a armadura de Deus. Hoje foi a primeira aula, foi uma bênção a nossa aula pela manhã. Tivemos um número muito bom na escola bíblica dominical, gostaria que você viesse. Erramos por não conhecer as Escrituras, porque dela provém todo entendimento. Então, quando você estuda, quando você vem, quando você debate com a gente sobre o tema, é importante para mim, para você e para toda a igreja. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Diga amém. Depois da escola, temos um culto de louvor e adoração às 10h, e à noite nós também temos um culto, continuamos com o nosso aniversário. Quem vai estar aqui conosco é meu cunhado, pastor Marcelo Lima, vai estar pregando para a gente aqui no dia 25, à noite. Você é o nosso convidado. Diga amém. Dia 27, terça-feira, vai estar o pastor Glaucio de Éden, também com toda a igreja aqui, com um grupo de louvor, com alguns irmãos. Ele também vai estar tomando conta aqui do altar, dirigindo para a gente o louvor. Vai ser uma bênção. O pastor Glaucio vai estar conosco aqui, de Éden. Amém? Então, esses são os nossos anúncios. Ore e participe de toda a programação da sua igreja. Tem alguns aniversariantes aqui, eu quero orar, né? Primeira cantina, quero falar para os irmãos, hoje na cantina tem estrogonofe de frango. Quando você compra, né, na nossa cantina, você está nos ajudando para nosso terreno que nós queremos comprar aqui nesta rua, para fazer um estacionamento, né? Eu tenho dito aos irmãos que esses dias eu abri esse gasofilácio aqui e nós percebemos que alguns irmãos não estão entendendo a questão da nossa campanha. Então, peço que você entenda, assim que sair essa época de aniversário, eu vou estar conversando, batendo um papo assim mais de igreja para pastor com vocês. Amém? Sobre essa situação aqui. Nós recebemos, você sabe que nós recebemos uma doação da Tides Papelaria, foi descarregada mais ou menos uma 613, um caminhão imenso. Nós vendemos, colocamos aí na frente algumas coisas que eles mandaram para a gente. Você sabe que nós conseguimos aí 6.200 e poucos reais em 3 dias, vendendo aqui na frente. Fizemos uma aglomeração tremenda, né? Em 3 dias aqui na frente. Fizemos uma festa aqui no Salão da Viviane, né? Os irmãos doaram os salgados, então tudo aquilo que aconteceu, nós conseguimos 5.000 e poucos reais. Tivemos uma doação de um irmão aqui, que doou, assim, 14.000 reais. Tivemos a doação do irmão, outras pessoas, teve uma pessoa que deu 1.000 reais, né? E assim sucessivamente, nós já conseguimos um valor que logo agora em agosto também nós vamos estar conversando, fora ali, porque está sendo filmado, tudo direitinho, nas redes sociais, estão vendo. Então, em agosto, nós vamos estar conversando sobre esse assunto. Vou receber na primeira semana o proprietário, vamos conversar o que nós vamos fazer, se ele vai aceitar a minha proposta. Tem uma proposta no coração para conversar com o proprietário sobre esse espaço aqui na mesma rua, na mesma calçada, tá? Os irmãos que têm carro, vai poder... Você sabe que aqui no verão é muito difícil, essa rua ela enche, e quando começa a chover, os irmãos saem correndo para salvar os seus carros, não é isso? Aí saem colocando nas ruas, aqui para cima mais alto, porque essa rua enche muito. Então, se nós tivermos um estacionamento, o carro dos irmãos vão estar guardadinho lá, os irmãos vão poder assistir o culto e deixa a chuva cair. Amém, amados? Deixa a chuva cair, né? Então, nós precisamos desse espaço. Esse espaço também vai servir para as nossas festas, porque Nova Vida, ela sempre cresceu assim com festas. As festas, elas acontecem, a gente vai angariar fundos também para pagar esse terreno, né? Continuar pagando esse terreno, que nós não temos, o valor do terreno é 300.000 reais, né? Para esse lugar,
R$300 mil é o valor do terreno. Então, nós temos que lutar por isso, vamos continuar lutando. Ore e participe também. Amém? Se você trouxe a sua oferta especial, você coloque aqui, nesse gasofilácio, nesse momento. Então, eu falei sobre a cantina, já entrei direto na questão do terreno. Deixa eu dar continuidade aqui. Temos algumas orações para fazer. Já falei sobre a cantina, legal. Quero orar, deixa eu ver, pelos aniversariantes, né, do mês. Quem fez aniversário tem um desejo de receber oração, vem aqui à frente. Não vou chamar por nome, porque fica um pouquinho meio difícil aqui, tá? Quero ganhar tempo, que ainda tem uma apresentação das irmãs. O tempo está bom, faltam 10 para as 7, mas eu ainda tenho uma apresentação das irmãs ainda. Então, eu quero orar, agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes, né? Graças a Deus. Tem mais? Tem Luciano também. Amém. Você pode estender as suas mãos aqui para frente, para orarmos, agradecermos a Deus. Pai, em nome de Jesus, te dou graça pela vida dos meus irmãos que estão completando mais um ano de vida. Que a tua bênção, o teu poder, que nessa nova estrada, que nessa nova caminhada, seja uma estrada de bênção, uma estrada de coisas boas, que possa acontecer coisas boas na vida dos teus filhos. Profetizo isso, te agradeço por mais um ano de vida dos teus filhos. Oro em nome de Jesus e todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus pela vida? Deus abençoe. Casamento é teu ou não? Casamento não? Não. Isso, né? Amém. Graças a Deus. Eu acho que nós não temos uma pessoa que nos visita, Robson. Quem é o Robson? Robson. Aqui, ali, onde está? Lá atrás. Deus abençoe, rique e abundantemente. Seja bem-vindo, tá? Você está na Igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Semana passada, os que estiveram aqui conheceram o nosso bispo, que é o Bispo Miguel, que é presidente do conselho. E hoje você vai conhecer meu chefe, né? Que está ali, que é o Bispo Volney, né? Ele é responsável pela nossa regional. Está aqui hoje, você vai conhecer daqui a alguns minutos. Amém, amados? Vamos fazer o nosso ofertório? Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, essa é a hora de você apresentar a Deus com um coração generoso. Abra o seu coração e ofereça a Deus o seu melhor. E quando você vir trazer aqui o seu melhor, venha sorrindo, não venha triste não, venha sorrindo. Entregue a Deus o seu dízimo, a sua oferta com alegria. Posso ouvir um amém? Então pega o seu envelope aí, você que já pegou, já preparou. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu.
Amém. Nós vamos agora assistir uma apresentação, tá bom? Das mulheres aqui da nossa igreja, a favor desses 20 anos da Nova Vida. Amém? Vamos assistir? Tudo pronto, gente? Amém. 20 anos. Tirar alguma coisa aí, puxar? Então vocês puxam um pouquinho, enquanto eu converso aqui com a igreja. Amém. Dá uma puxadinha aí, rapidinho. As irmãs, seria a apresentação delas. Elas apresentaram aqui no Culto de Mulheres, que aconteceu sexta-feira, não é isso? Sexta-feira. E elas vão representar, pode puxar. Elas disseram assim, não coloque na internet, não faça nada, né? Ninguém, a partir de hoje que vai ser colocado na internet, né? Dá uma segurada aí, apresentação das nossas meninas, pode dizer assim? Meninas, né? Coisa boa demais. Tá pronto? Pronto? Pronto, só tirar o saxofone, cuidado aí, cadê o saxofonista? Puxar um pouquinho. Isso aí. Aí, elas mandam em tudo aqui, né? Rapaz, situação, tá bom agora? Graças a Deus. Solta o som, DJ. 20 anos. 20 anos não são 20 dias. 20 anos representam a construção de uma história marcada pelo zelo e cuidado com a casa do Senhor. Estamos aqui com o coração alegre, apesar de tudo que passamos. Te agradecemos, Deus, por ter nos sustentado e mostrado que juntos podemos salvar muitas vidas. Um Deus todo-poderoso que sustenta a terra com as palmas de suas mãos, nos ama incondicionalmente e nos ajudou para que chegássemos até aqui felizes e agradecendo a Ele por essa oportunidade. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro
Glória a Deus por tudo isso, amém? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Queridos, vamos ficar de pé, por gentileza. Gostaria que você ficasse de pé. Eu tenho um carinho muito grande pelo Bispo Volney, um homem que acompanhou tudo isso aqui, né? Desde o início. Nós nos conhecemos há muito tempo mesmo, não é isso? Ele me abençoou nos meus 25 anos, eu fiz 25 anos de casado, esteve aqui, foi uma bênção, e hoje, nessa marca, né, eu acho que é uma marca, 20 anos, eu acho que é algo muito expressivo, eu tenho um prazer imenso de apresentar aqueles que não conhecem, né? O Bispo Volney, um amigo, um colega, um companheiro, hoje meu chefe, né? Digo isso, uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados nesta noite. Bispo Volney, por favor, pode vir, você pode aplaudir Jesus? Não tem como não quebrar o protocolo e não abraçar, né? Eu estava conversando ali com o pastor Ney lá no gabinete, estávamos nos lembrando que nós temos um mês de diferença de ordenação pastoral. Eu fui ordenado em julho de 1999 e o pastor Ney foi ordenado em agosto de 1999. Então, é uma história que a gente já caminha junto há muito tempo. Já vim aqui em várias situações. Uma vez eu vim aqui, eu estava com vitiligo, com o rosto todo marcado, todo pipocado de vitiligo. E depois voltei aqui com o rosto limpinho. Deus, graças a Deus, Ele tratou de mim. E várias situações já vivenciamos. Acompanhei realmente o início desta igreja, a passagem para cá em menos de um ano. Foi algo assim especial. Amigos aqui, amigos que nós hoje não vemos, né? Como nosso querido Miguel e sua esposa, que são amigos antigos, pessoas amáveis demais. Enfim, nós temos vivenciado as lutas desta igreja e as vitórias que Deus tem dado a esta igreja. Essa igreja é uma igreja vitoriosa, louvado seja Deus pela nova vida de Vila Rosali. Fico muito feliz em poder fazer parte dessa festa. Eu fiz questão de estar aqui, eu vim de uma turnê aí de fim de semana bem pesada, na região oceânica, terminando em Saquarema, de quinta para cá. Mas falei, pastor, eu só não vou se acontecer uma coisa bem extraordinária. Aí eu não vou estar com vocês, mas se não acontecer nada de extraordinário, estarei com vocês hoje à noite. E cheguei hoje de tarde de Saquarema, pregando a palavra, ministrando. Eu estive em Itaipu, Itaipuaçu e Saquarema esse fim de semana, ministrando as famílias lá, e fiz questão de estar aqui com vocês, não queria perder essa festa de jeito nenhum. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a nossa igreja de Vila Rosali. E eu quero compartilhar com você uma palavra pertinente também para esses dias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro ou na carta do escritor aos Hebreus. Eu vou ler 2 textos. Capítulo 2, eu tenho ministrado esta palavra por onde tenho passado durante essa semana, porque é uma palavra pertinente para os nossos dias. Hebreus, capítulo 2, de versículos 1 Hebreus, lá no finalzinho da sua Bíblia, você vem de Apocalipse para trás, que você encontra bem. Você chega por Judas, voltando pelas cartas, epístolas a João, chega em Pedro, Tiago, Hebreus, de trás para frente. A palavra diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos
com mais firmeza. Repita, mais firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Segunda carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Versículos 18 a 20. Você vai encontrar um outro texto que eu quero inserir a este, juntar a este. Segunda aos Coríntios 1, 18 a 20, que faz parte também do contexto, também de Hebreus capítulo 2. O texto diz, 2 de Coríntios 1, 18, mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Repita, em Cristo, temos o sim de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Eu te peço que teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Nestes dias em que precisamos tanto ouvir tua voz. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Essa cadeira que os irmãos têm aqui é perigosa, viu? É uma das cadeiras mais perigosas que eu já vi, principalmente quando você prega a palavra de Deus. Porque ele é tão confortável que se o preletor falar baixo, você acaba dormindo, né? Porque ela é muito confortável. Eu estava ali, o pastor ali estava falando, eu ali, meu Deus do céu, que cadeira maravilhosa. Então, espero que você nesta noite não durma. E se você vê o seu irmão cochilando do lado aí, você vai ter que catucar ele e falar, irmão, acorda. Acorda porque Deus quer falar com você. E eu trago nesta noite o evangelho. Essa palavra evangelho significa boa nova. Eu trago boa notícia para você nesta noite. Eu trago boa nova para você nesta noite. Espero que você esteja atento para ouvir as boas novas que o Espírito Santo tem para a sua vida. Na verdade, o escritor aos Hebreus nos exorta a nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós, nestes dias, temos ouvido muitas coisas. São tantas notícias ruins. Se você abrir jornal ou se você olhar na televisão, noticiário, você sempre vai ter muitas notícias ruins. E se nós começarmos a ficar encucado com tantas notícias ruins, vamos ficar deprê, vamos ficar para baixo, vamos ficar com o nosso coração pesado. Mas neste contraponto, Deus também tem feito coisas que têm abençoado muitas vidas. Lá em Parque Lafayette, não sei se é aqui, mas eu tenho apresentado crianças que eu chamo de filhos da pandemia. Já apresentamos crianças lá, está nascendo gente. Isso é boa nova, isso é boa notícia. E o escritor aos Hebreus diz que nós temos que nos apegar com mais firmeza. A minha oração é que nesta noite você saia daqui agarrado com mais firmeza essas palavras ouvidas. A palavra de Deus. Porque nós precisamos nos firmar, nos agarrar, nos apegar àquilo que Deus diz, porque
tudo que Deus diz é verdade, tudo que Deus diz é verdadeiro, tudo que está em sua palavra é a verdade mesmo. Não há nada de relativo. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E nós vemos aqui na palavra de Deus que nós podemos incluir nessas palavras ouvidas as promessas de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, você encontra inúmeras promessas. Se fôssemos detalhar cada uma delas, ficaríamos muito tempo, dias, falando sobre cada promessa de Deus. Nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas. E você crê nas promessas de Deus, diga glória a Deus, diga aleluia. Eu creio nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E dentre essas promessas estão as promessas feitas por Jesus. E também poderíamos pregar uma série de mensagens sobre as promessas de Jesus. Ele diz, por exemplo, eu sou o bom pastor. Ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é uma promessa. E dentre elas tem muitas que eu poderia citar aqui, porque o segundo texto diz que em Jesus nós temos o sim. Ele disse que nenhum tio, nenhuma vírgula de tudo que ele falou deixaria de se cumprir. E através de Cristo foi viabilizado para nós o cumprimento de todas as promessas de Deus. Tudo, tanto em relação ao futuro quanto ao presente, todas as promessas de Deus foram viabilizadas por Jesus. Em Jesus nós temos o sim. E não dá para falar de todas elas, eu quero apenas colocar no seu coração 3 promessas de Jesus. E que você pegue assim essas promessas, coloque assim no seu coração e diga, eu me apego a essas promessas. 3 promessas de Jesus. Dentre muitas, mas que nós precisamos estar atentos a elas, nestes dias, nos apegarmos a elas. E eu quero começar pela primeira delas, que foi dita antes dele passar pela Via Crucis. Vou falar de 2 promessas, 2 delas ele falou antes da Via Crucis, e a outra promessa ele falou depois da sua ressurreição. Antes dele passar pelo Calvário, ele reuniu os seus discípulos, e as palavras de Jesus, antes dele passar pelo Calvário, passar pelo Getsêmani, estão relatadas em Mateus, em Marcos, em Lucas e também em João. Em João a coisa está mais detalhada. Começa no capítulo 13, vai até o capítulo 16. Ele começa lavando os pés dos discípulos, pegando uma toalha, mesmo sabendo quem ele era e a sua missão. Ele pega uma toalha, lava os pés dos discípulos, depois ele participa da ceia, da última Páscoa, da ceia do Senhor. Isso no capítulo 13, ele indica o traidor, ele fala sobre o amor, e no capítulo 14 e 16, ele fala de coisas muito importantes. No 15, ele fala sobre a videira verdadeira. No 17, ele faz a oração chamada sacerdotal. Nos capítulos 14 e 16, ele faz pelo menos 2 promessas maravilhosas, que está se cumprindo nos nossos dias.
que tem se cumprido na minha vida, e que você pode não perceber, mas também está se cumprindo na sua vida. Você que é um servo de Deus, você que é uma filha de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, essas promessas têm se cumprido, e você precisa se agarrar a elas. A primeira delas está em João capítulo 14, versículos 14, 15 e 16. João 14, 15 e 16, a primeira promessa, a qual nós temos que nos apegar. Não sei se vocês têm o costume de colocar. O texto diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E ele continua: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O 17 ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Primeira promessa que ele fez, que eu quero mencionar hoje, é a promessa de não nos deixar órfãos. Nós não somos órfãos, nós não estamos à mercê da sorte, nós somos amparados. Ele oraria ao Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador, para estar conosco para sempre. O Paráclito, o advogado, essa palavra que significa chamado para estar ao lado de. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco. E na verdade, quando ele ressuscitou e encontrou aqueles discípulos naquela casa fechada, ele entra e sopra sobre eles o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem cá. Isso não é mais uma promessa que iria se cumprir. Ela já se cumpriu. Ele está na vida daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Esta promessa tem sido cumprida todos os dias. Nós temos o nosso amigo Espírito Santo todos os dias. A palavra de Deus diz que quando nós cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança. Ele nos deu o Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Promessa que tem se cumprido. Você pode não perceber, você pode não sentir, mas Ele está presente. Ele está aqui nesta noite. Ele está no coração daqueles que servem a Deus. Promessa que tem se cumprido. E esse Espírito Santo, ele habita na vida daqueles que servem a Deus, que entregaram a sua vida a Cristo e o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele diz aqui que o mundo não conhece, não sabe, mas aqueles que tiveram um encontro com Cristo conhecem, sabem quem é o Espírito Santo. Ele não está só presente. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos, ele fala algumas coisas sobre o Espírito Santo. Jesus também fala algumas coisas sobre o Espírito Santo nesse capítulo 14 e também no 16. Em João 14, versículo de número 26, ele diz, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Ele nos lembra, ele nos ensina. E ele diz mais, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e é lindo esse texto,
É um texto que me faz vibrar, que alegra o meu coração. Essa palavra, ela foi colocada no meu coração em momentos devocional em que a gente, porque um momento devocional nem sempre é um momento tranquilo. Às vezes são momentos que você fala com Deus aquilo que está no seu coração, suas angústias, suas tristezas, e Deus responde. Ele fala conosco. E diz a palavra de Deus, em Romanos 8,15, e também 8,16, o 8,16 diz, Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma ou testifica com o nosso Espírito que somos, o quê? Filhos de Deus. Você é filho de Deus, e é o Espírito Santo que dá a nós esse senso de pertencimento. De apesar de tudo estar se desmoronando, mas Ele nos dá certeza de que nós somos filhos de Deus. Eu tenho certeza de que sou um filho de Deus, porque lá no meu interior, o Espírito Santo me dá esse senso de pertencimento. Ele testifica com o meu espírito, e se Ele testifica no seu espírito que você é um filho de Deus, diga aleluia! Você é um filho de Deus. É o Espírito Santo que nos assegura isso, que nos dá essa certeza. E no capítulo 8, versículo 15, ele diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Paizinho, Pai. Através dele nós podemos chamar nosso Pai de Paizinho. Ele nos conduz à intimidade. O Espírito Santo está com a igreja, e por isso nada pode vencer a igreja. Nada. Ele não permite que nós sejamos escravizados pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, porque Ele traz consolo para o nosso coração. E mais Ele faz, porque nós somos seres humanos, certo ou errado? Nós somos falhos, sim ou não? Somos sujeitos à fraqueza, sim ou não? A tristeza, sim ou não? Mas em Romanos 8, versículo de número 26, ele diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, ou não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Nas nossas fraquezas, nós podemos contar com o Espírito Santo. A versão antes da minha, eu estou usando aqui a ou NAA, né? Nova versão, né? Almeida, Nova Almeida atualizada. Mas a versão anterior diz que o Espírito nos assiste. Essa palavra assistir não é ficar olhando. É como se fosse uma assistência de enfermagem. O trabalho da enfermagem, quando eu trabalhei na enfermagem, nós tínhamos chamado o plano de conduta de enfermagem. Dar o banho, fazer o curativo, fazer a medicação. A ideia é essa: colocar remédio nas feridas, nas dores, levantar para andar.
Esse é o sentido. Quando nós estamos para baixo, caídos, é o Espírito Santo quem nos levanta. Quando estamos com um machucado, é Ele que coloca o remédio. Quando estamos tristes, é Ele que nos consola. É o Espírito Santo. Esta promessa de Jesus. Se agarre ao Espírito Santo nesta noite. Saia daqui agarrado com o Espírito Santo, presa ao Espírito Santo. É Ele quem fortalece o nosso homem interior todas as manhãs. Temos à disposição o nosso fortalecimento espiritual todas as manhãs através do Espírito Santo. Segunda promessa de Jesus, que você tem que se agarrar a ela, está em João 14, 27. Que coisa bonita esse texto. João 14, 27. Olha que coisa linda. Deixe-vos não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! Ele prometeu nos dar a sua paz. E se tudo vai bem, você não precisa da paz de Cristo. As circunstâncias já dão paz para você. Você precisa de paz nas horas mais difíceis. Você precisa estar em paz interior quando tudo lá fora não está em paz. A paz de Cristo não é uma paz que depende de circunstâncias. É a paz que, como diz a palavra, ela excede a todo entendimento. Essa é a paz de Cristo. E ela está disponível para a nossa vida, mesmo em meio às tribulações. Você precisa se apropriar, porque é promessa de Deus para a sua vida. Paz de Cristo. Quando os discípulos estavam trancados numa casa, com medo dos judeus, após a ressurreição de Jesus, quando ele chegou naquela casa e entrou, mesmo com as portas trancadas, você sabe qual foi a primeira palavra que ele falou para aqueles homens? Qual foi? Paz seja convosco. Eu vim aqui nesta noite dizer para você, paz de Cristo seja com você. Porque muitas vezes nós falamos a paz do Senhor, mas da boca para fora. Às vezes a pessoa que falou está tribulada. Mas eu venho aqui dizer que Jesus Cristo é o Deus da paz, Ele é o príncipe da paz. E Ele quem nos dá paz interior, mesmo nas horas mais difíceis. E em meio ao meu questionamento com Deus nesse dia, em que acabei escrevendo essa palavra, Ele me perguntou, faltou paz em algum momento na sua vida? Nas horas mais difíceis que você passou, faltou paz? Eu disse não. Nunca me faltou paz. Ele prometeu-nos a paz para que o nosso coração não fique aprisionado à angústia, a sensação de desproteção, do abandono e do medo. Paz. Paz. Quando o seu coração estiver atribulado, talvez você tenha entrado aqui assim, a paz de Cristo disponível para você. Quando os homens de Deus iam evangelizar os seus apóstolos, quando Ele comissionou-os, eles tinham que chegar nas casas e dizer, olha, paz seja sobre esse lar. Se o lar fosse um lar que recebesse, a paz ficava ali, mas se não, a paz retornaria para eles. Irmãos, nas horas mais difíceis,
Na minha vida tem acontecido isso. Muito embora tudo tumultuado, às vezes a tristeza, às vezes a tribulação muito grande, mas lá no interior, inexplicavelmente, a paz está lá. E você precisa desfrutar dessa paz de Jesus. É lá dentro, lá no interior. O segundo texto que fala sobre isso muito bem está em João 16, 33. Olha que coisa linda, João 16, 33. Ele diz: tenho dito isso para que em mim tenhais o quê? No mundo, mas eu venci o mundo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho dito tudo isso no capítulo 14, 15 e 16, para que vocês tenham paz em mim. Nós passamos por aflições, irmãos. Nós não estamos numa bolha, separados de tudo. Estamos sujeitos e passamos por tribulações, mas ele diz: olha, aflições vão acontecer, mas tenham bom ânimo. Na minha versão está: tenham coragem, porque eu venci o mundo. Implicitamente está que nós também venceremos. Irmãos, Deus nunca permite que nós sejamos provados além da nossa força. Ah, não aguento mais, aguenta sim. Porque Deus jamais permite que nós vivamos algo que nós não possamos suportar. Ele nos dá força e nos dá graça para que possamos suportar. E em alguns momentos da minha vida eu ouvi claramente no meu coração, aquecendo a voz que dizia: a minha graça te basta. A mesma coisa que ele disse para Paulo quando pediu 13 vezes que ele retirasse aquele incômodo. Paz, tenha paz, saia daqui nesta noite cheio de paz, a paz de Jesus. Eu não venho dar a você o que eu não tenho, eu venho oferecer aquilo que Deus tem me dado. E eu creio que quando nós temos, nós podemos transmitir. Ele nos abençoa, nos dá graça, para que possamos transmitir aquilo que Ele tem nos dado. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Então, que a paz de Cristo enche o seu coração nesta noite, e você sai daqui em paz, no nome de Jesus. Terceira promessa de Jesus. Essa Ele falou depois da sua ressurreição. E essa é a mais bonita de todas, porque nós não temos muita noção, às vezes, da palavra de Deus. Às vezes a gente lê um versículo assim, mas não tem noção da dimensão do que está sendo dito. Feche seus olhos um pouquinho, sem dormir. Imagine todos os grãos de areia de todos os desertos e de todas as praias do nosso planeta. Você consegue dimensionar isso? Não dá não, né? Não é verdade? Não dá. A palavra de Deus, aliás, no universo, o número de estrelas, algum tempo atrás foi descoberto que o número de estrelas que existem no universo são 3 vezes maiores do que toda a areia do deserto e das praias do nosso planeta. Já imaginou isso? E depois eles descobriram que é mais. É muito mais que 3 vezes mais. E a palavra de Deus diz que Deus chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome.
fulano, vem cá. E a estrela se aparece, se apresenta. Ele sabe o nome de cada uma delas. E chama esse exército. Olha a grandeza de Deus, que também é imensurável. A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era nada. Diz a palavra que nada do que foi feito poderia ser feito se não fosse por Jesus. Então, esse mesmo Jesus é também quem chama as estrelas. É quem está atento a cada questão do macro. Agora que você deu uma dimensionada um pouquinho da grandeza desse Jesus maravilhoso, que cuida de todo o universo, há uma palavra dele, para mim e para você, que você nunca pode esquecer. Que está em Mateus 28, 20. E essa palavra, ela é maravilhosa, sabe? Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que... Quando, irmãos? Até a consumação dos séculos, amém, aleluia. Esse Senhor do macro está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou aqui, não posso estar em Parque Lafayette pregando lá, estou pregando aqui. Mas Jesus está comigo aqui, está com você aí, está com o irmão lá na China, está com outro nos Estados Unidos, está com outro na Europa. Ele está em todo lugar, Ele está presente em todo lugar. Cada um de nós pode contar com a presença de Jesus todos os dias. Aleluia! Não há um dia que nós não sejamos abandonados por eles. Não há um dia que Ele não esteja conosco. Nos momentos mais tristes e mais alegres, Ele está conosco. Quando nós choramos, Ele chora conosco. Quando nos alegramos, Ele se alegra conosco. Ele está conosco. Jesus prometeu que estaria conosco. O Senhor do universo prometeu estar conosco todos os dias, até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja. Irmãos, isso é promessa maravilhosa. É uma promessa grandiosa. Quer dizer que nos sofrimentos, quando você menos imagina, quando você olha para o lado, parece que não tem ninguém, Ele está ali. E quando a gente olha e pensa, tudo bem, Ele vai estar ali, mas há algo implícito, que Ele estaria sempre à disposição para recorrermos a Ele nas horas, nos momentos oportunos. Quando nós estudamos, eu tinha um professor de física, que eu ficava impressionado com aquele homem. O camarada fazia os cálculos de multiplicar. Você sabe que 320 vezes 540 é isso, é tanto. O camarada fazia de cabeça cálculos de conta de multiplicar por 3 números, 2 números, com a maior facilidade. E ele dizia, olha, se vocês estudarem e prestarem atenção naquilo que eu estou passando para você, você vai passar no vestibular. Em física você vai tirar nota boa. Eu garanto isso para você. Eu não sei se você já teve um professor bom assim, de matemática,
ou de língua portuguesa, ou de química, ou de física, que você diz, puxa vida, esse camarada é incrível. Eu tive um professor de filosofia, e olha que filosofia não é uma matéria que todo mundo gosta. Pouca gente eu conheço que gosta de filosofia. Mas o cara ensinava de um jeito que eu aprendia tudo. O cara tinha uma capacidade de ensinar, de repassar, mas nenhum professor, talvez você seja um professor aqui, você pode prometer que o aluno que ensinar, que aprender com você, vai se dar bem. Mas você não pode prometer paz e descanso para o coração. Nenhum professor pode oferecer isso. Pode oferecer capacitação, mas não pode oferecer paz interior, descanso, transformação. Só um professor pode fazer isso. E quando ele fala que eu estou com vocês, não é só eu estou perto de você. Porque às vezes você está perto de alguém, mas você não pode fazer nada por ela. Quando a pessoa perde uma pessoa, um ente querido, você pode fazer o quê? Abraçar aquela pessoa, chorar com ela, você não pode fazer nada por ela. Não há o que fazer, a não ser chorar com ela, consolá-la, ajudá-la, mas você não pode trazer de volta aquela pessoa. Só está presente. Mas Jesus não diz que só está presente. Em Mateus 11, 28 a 30, ele estar presente, implícito está o que o texto diz para a gente. Eu estou usando com você só a palavra. Porque Hebreus, o escritor dos Hebreus fala que nós temos que estar, nos apegar às verdades que nós ouvimos. E a verdade está na palavra de Deus. Mateus 11, 28, ele diz algo muito interessante. Olha só, leiam. De novo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, irmãos. Não é só estar presente, mas é ir a Ele, para aliviar as tensões, o cansaço da alma, o cansaço espiritual, a opressão, as sobrecargas da vida, são aliviadas por esse Jesus que está conosco todos os dias. Podemos recorrer a Ele quando estamos cansados, quando nos sentimos sobrecarregados, quando as coisas da vida estão nos amassando, nós podemos recorrer a Ele. E Ele diz no outro versículo 29, olha que coisa linda, irmãos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o professor aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração. De coração me encontrareis o quê? O quê, irmãos? Descanso para as vossas almas. Descanso. Ele prometeu descanso. Ele prometeu carregar o nosso fardo, mandar embora o nosso fardo e dar descanso para a alma. Como é que chegou sua alma aqui hoje? Está atribulada? Jesus promete descanso. Deixe o fardo aos pés de Jesus nesta noite. Saia daqui com seu coração leve. Você que por preocupação não consegue dormir de noite, esta noite você vai dormir em nome de Jesus, porque Ele quer carregar o seu fardo. Encontramos descanso para a nossa alma em Jesus. Nós vivemos tempos difíceis.
Eu quero voltar com o texto primeiro. Lá de Hebreus, capítulo 11, capítulo de número 2. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza, irmãos. Isso quer dizer que o pessoal estava com firmeza, mas estava faltando mais firmeza. E hoje está faltando mais firmeza. Muitas pessoas nessa pandemia se desviaram. Você não viu mais. Talvez aqui eu não sei. Você não viu mais, sumiu. Mais firmeza. Mais firmeza. O que Deus fala com você nesta noite, que você tem que ter mais firmeza naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz. Porque Deus é fiel, mais firmeza. As verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Quais foram as verdades que você ouviu hoje? Primeira verdade que você ouviu hoje: Jesus não nos deixará órfãos, mas nos deu o Espírito Santo. Diga: Jesus, eu recebo esta palavra, eu não estou órfão, o Senhor já me deu o Consolador, o Espírito Santo, que me ensina, que me lembra, que me leva à comunhão com o Pai, que me liberta da escravidão do medo e que cuida das minhas fraquezas. Eu me apego a esta palavra, eu me aproprio desta palavra. Diga isso a Ele: eu me aproprio desta palavra, eu creio nela e me apego com firmeza, em nome de Jesus. Ele também prometeu dar a sua paz. Diga: Jesus, eu recebo a sua paz, que não está ligada às circunstâncias, mas a paz do céu, a paz interior. Receba agora, meu irmão, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Você que chegou aqui atribulado, que chegou aqui cansado e sobrecarregado, receba a paz de Jesus. Diga: Jesus, eu recebo a tua paz. Aleluia. Se apegue à verdade de que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Diga: Jesus, eu me aproprio da verdade de que o Senhor está comigo todos os dias, até o momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja, ou vier me buscar. Eu me aproprio dessa verdade, eu creio nessa verdade, eu coloco essa verdade no meu coração. Ou eu vou a Ti para deixar os meus fardos, para que o Senhor alivie minhas sobrecargas e para que minha alma encontre descanso. É em Ti eu encontro descanso. Eu não vou buscar em nada, eu vou buscar em Ti. Eu me aproprio da Tua palavra, Jesus. Diga isso a Ele: Jesus, eu me aproprio da Tua palavra nesta noite. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Está no teu coração agora, meu irmão, minha irmã. Com a mão no coração, comece a agradecer ao Senhor agora. Agradeça pela presença do Espírito Santo. Agradeça, meu irmão, agradeça, minha irmã. Abra sua boca para agradecer ao Senhor nesta noite, pela presença do Espírito Santo, pela paz de Jesus,
pela presença de Jesus todos os dias na sua vida. Oh, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Vamos ficar de pé, meus queridos. Levante suas mãos para exaltar o nome de Jesus, para adorar o nome do Senhor. Agradeça ao Senhor pelo Espírito Santo, agradeça ao Senhor pela sua paz, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor, agradeça a Ele, exalte o nome dEle, bendiga o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus. Ele está presente neste lugar, Ele está presente neste lugar, Ele está presente neste lugar. Oh, bendito, bendito, bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Aleluia. Cadê o pastor que estava aqui louvando? Pastor, para lá, pastor Mateus. Também cá, pastor Ney. Vamos louvar o Senhor nesta noite. O pastor Ney vai cantar uma música para exaltarmos o nome do Senhor, celebrando a presença de Jesus. São 20 anos abençoando esta igreja, 20 anos podendo contar com a presença do Espírito Santo, do Consolador. 20 anos recebendo paz do Senhor, mesmo nas horas mais difíceis, vencendo os desafios. Essa é a igreja de Vila Rosalie. 20 anos contando com a presença de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, bendito. Exaltado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Hoje sou filho. Oh, aleluia, aleluia. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Todos aos que creram e aos que receberam em meu nome. Aleluia, Senhor. Deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Oh, somos os seus filhos. Que somos os seus filhos. Que somos os seus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão,
Talvez você tenha entrado nesta noite, está dizendo: olha, eu não tenho essa paz, eu quero Jesus do meu lado, eu quero que Ele seja meu Senhor, meu Salvador. E se você nessa noite quer entregar o seu coração a Jesus, reconhecê-lo como Senhor da sua vida, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você nesta hora. Nesta hora, eu quero reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor da minha vida. Eu entrego meu coração a Ti. Perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, escreva meu nome no livro da vida. A partir de agora, eu me entrego a Ti. Eu te louvo, meu Pai, por me receber na Tua família. Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Palavra. Igreja de Vila Rosali, meus parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Pastor Ney. Não sou, agora eu filho sou, não sou mais órfão não, agora filho eu sou, não sou mais órfão não sou, agora filho eu sou. Não sou mais órfão, Agora filho sou, não sou mais órfão. o Pai me adotou. Não sou mais órfão, Agora filho sou, não sou mais órfão. o Pai me adotou. O Pai me adotou, o Pai me adotou, o Pai me adotou. Eu não sou mais órfão. O Pai me adotou. Faça assim com as suas mãos e diga: eu não sou mais órfão. O Pai me adotou. O Pai me adotou. O Pai me adotou.
Obrigado, Deus, por esta noite. Te agradeço por tudo que aconteceu aqui. Te dou graça pela vida do Bispo Volney, pelo carinho, pelo amor que ele tem por esta igreja. Obrigado pela vida do teu filho. Abençoa aquela igreja, casa, o ministério. Obrigado, Jesus. Te dou graça nesta noite. Leva-nos debaixo da tua proteção. Que Deus nos abençoe. Rica! Aí no aplauso. Beijo no seu coração. Até terça-feira, uma boa semana. O Pai me ama. O Pai me adotou, o Pai me ama. O Pai me adotou. O Pai me adotou. O Pai me amou, o Pai me amou, o Pai me amou, o Pai me adotou. Eu não sou mais órfão, não. O Pai me adotou, me adotou. Eu sou filho seu.